Oi, meu filho, minha filha. Sente aqui um pouquinho. Deixa eu te contar uma coisa que vem do fundo do coração de uma velha que já viu muita coisa nesse mundo. Me chamo Zelina, sou do Amazonas. Nascida às margens do rio Solimões, num vilarejo pequeno, cercado de mata fechada, onde o som do mundo era o barulho da água, batendo no casco das canoas e o canto dos passarinhos ao amanhecer. Nasci em 1947 de parteira, com minha mãe deitada numa rede e minha avó soprando rezas no ouvido dela. Não tínhamos luxo, nem sabíamos o que era isso. Mas tínhamos o que importava: união, respeito e fé. Meu pai era pescador e tirava o sustento da gente, com os braços calejados e o rosto marcado de sol. Minha mãe era doceira, fazia bolo de macaxeira e vendia na feira, com o pano amarrado na cabeça e o olhar atento, sempre cuidando da gente com aquele amor que só mãe ribeirinha sabe dar. A vida nunca foi fácil, não. Ainda menina, eu aprendi que para viver nesse mundo a gente tem que ter força por dentro. Aos 10 anos eu já carregava lata d'água na cabeça. Ajudava na roça, lavava roupa no igarapé, esfregando com sabão de soda até a pele dos dedos queimar. Enquanto outras meninas sonhavam em brincar, eu sonhava com o dia em que a gente não ia mais dormir com fome. Mas sabe, mesmo com toda dificuldade, eu nunca perdi uma coisa: a esperança. E é isso que eu quero deixar para você hoje, meu filho, minha filha. Eu sou a prova viva de que tudo pode mudar. Mas precisa começar dentro de você. Você já se olhou no espelho hoje? Já agradeceu por estar vivo? Já respirou fundo e disse para si mesmo: eu vou vencer? Porque é isso que eu fiz a vida inteira. Quando meu filho morreu de febre, eu pensei que ia desabar. Mas aí lembrei do que minha mãe dizia: Zelina, o mundo só quebra quem se entrega. E eu me levantei. Chorei sim, mas me levantei. Ah, minha filha, falar do meu Joaquim é como abrir uma caixa, antiga, cheia de lembranças boas e doloridas ao mesmo tempo. Eu conheci o Joaquim num baile de São João, desses que aconteciam na beira do rio, lá em Coari, no Amazonas. Era junho, a noite estava estrelada e o cheiro de tacacá e pamonha enchia o ar. Eu fui com minhas irmãs, meio contrariada porque andava triste. Tinha perdido uma amiga de infância para febre. Mas a vida tem dessas coisas. Ela puxa a gente de volta pro rumo quando menos espera. Joaquim estava com um chapéu de palha e um sorriso que iluminava tudo em volta. Alto, moreno, com aquele olhar firme de quem sabia o que queria. Me chamou para dançar um forrozinho e foi ali, com a sanfona tocando ao fundo, que meu coração resolveu parar de se esconder. A gente dançou a noite toda. No dia seguinte, ele apareceu lá em casa com um ramalhete de flores do mato e um pedido para me cortejar. Nos casamos 2 anos depois, com uma festa simples, mas cheia de alegria. A igreja enfeitada com folhas de palmeira, bolo feito pela comadre Raimunda e arroz do nosso próprio roçado. Moramos numa casinha de madeira às margens do rio Solimões, em terra batida, com varanda na frente e quintal cheio de galinha e criança correndo. Tivemos 5 filhos. Cada um veio num tempo diferente, mas sempre trazendo mais força pro nosso amor. O primeiro, o Zequinha, nasceu numa madrugada de chuva forte. Joaquim acendeu o candeeiro, ferveu a água e ficou segurando minha mão. A parteira era minha tia, e o menino veio ao mundo com um choro que parecia canto de vitória. Depois vieram a Lourdes, o Toninho, a Marinalva e, por último, a pequena Clara. Cada um com seu jeitinho, cada um com uma parte de nós dois. Vivíamos do que a terra e o rio davam. Joaquim pescava, plantava mandioca, criava porco.
Eu fazia farinha, vendia bolo de macaxeira, bordava pra fora. Tinha dia de fartura e dia de escassez, mas nunca faltou amor nem coragem naquela casa. A gente cantava muito, rezava junto. E quando dava, levava os meninos pra nadar no igarapé. Foram anos difíceis, mas também foram os mais doces. Mas, minha filha, a vida tem suas curvas inesperadas. Joaquim já andava sentindo umas dores no peito, mas sempre foi teimoso. Dizia que era cansaço, coisa da lida. Um dia ele saiu para pescar e não voltou na hora de costume. Fiquei inquieta. No outro dia de manhã, encontraram ele caído na beira do rio, encostado numa árvore, como se tivesse descansando. Mas não estava mais entre nós. O coração dele não aguentou. Receber a notícia foi como levar um soco no peito. Eu chorei tanto que achei que fosse secar por dentro. O mundo perdeu um pouco da cor naquele dia. Me senti viúva de corpo, alma e futuro. Mas olhei para os meus filhos, tão parecidos com ele, tão vivos, e soube que precisava continuar. Pela memória dele. Por mim, por eles. E continuei. Quando Joaquim se foi, eu tinha meus 5 filhos vivos. O mais velho, o Zequinha, já tinha feito 18 anos. Trabalhava com o pai desde pequeno, puxando rede, limpando peixe, carregando lenha. Era o braço direito do Joaquim, o orgulho dele. Lourdes, minha filha do meio. Tava com 15, sempre tão doce, me ajudava em casa, cuidava dos menores. Toninho tinha 13, era espevitado, vivia subindo em árvore, fazendo peraltice. Marinalva com 10 era meu grude, vivia colada na minha saia. E a pequena Clara, minha caçulinha, tinha só 6 aninhos quando o pai faleceu. A casa ficou muda depois da morte dele. Até os passarinhos do quintal pareciam ter silenciado por respeito. Meus filhos ficaram como folhas soltas ao vento. Zequinha tentava ser forte, mas eu via no fundo dos olhos dele aquele vazio, o medo de ter que virar homem antes do tempo. Lourdes chorava escondido, e um dia a peguei abraçada com a camisa do pai. Toninho virou um menino calado. Marinalva passou dias sem comer direito. E Clara, minha menina, perguntava todos os dias se o pai ia voltar do rio. Enterramos Joaquim debaixo do pé de genipapo, no cantinho que ele gostava de sentar nas tardes quentes. Fiz questão que fosse ali, e eu segurei o mundo com as 2 mãos. Mesmo com o peito rasgado de dor, fui mãe, pai, consolo e alimento. Mas como se não bastasse, a vida me tirou mais um pedaço. Foi 2 anos depois da partida do Joaquim. Zequinha já trabalhava na cidade, ajudava no sustento. Toninho e Lourdes estudavam, cuidavam da horta. A gente ia tocando a vida. Foi quando Toninho começou a ter febre. Achei que fosse uma gripe dessas comuns por aqui. Dei chá de boldo, banho de folha. Orei, mas a febre não baixava. Ele tremia de frio mesmo debaixo das cobertas. Corri com ele pro posto de saúde mais próximo. Fomos de barco com o motor velho que mal pegava. Cheguei com ele no hospital quase desfalecido. Mal abri os olhos quando a enfermeira pegou ele da minha mão. Era uma febre braba, dessas que a gente não entende, dessas que vêm pra levar. Ficamos no hospital 3 dias. Eu não comi, não dormi, só orava com a testa encostada no pé da maca. No 3º dia, quando vi a médica vindo com os olhos baixos, eu já sabia. Perdi meu menino, meu Toninho, com só 15 anos. Forte, risonho, amado. O mundo me caiu de novo. Só que dessa vez, não tinha Joaquim para me abraçar. Voltamos para casa com o peito vazio. Os irmãos choravam com saudade do irmão e sem entender direito tudo aquilo. E eu chorava pelos cantos, em silêncio, para eles não ver chorar toda hora. Mãe não enterra filho. Mãe guarda ele dentro do peito todos os dias da vida.
Mas foi aí que eu descobri uma força que eu nem sabia que tinha. Porque mesmo sangrando por dentro, eu me mantive de pé. Porque sabia que ainda tinha outros filhos que precisavam de mim inteira. E foi por eles, e por Toninho e Joaquim lá do céu, que eu continuei. Mas minha filha, a vida tem mais voltas do que a gente imagina. Depois que Toninho partiu, algo em mim também se foi. Não vou mentir pra você, não. Tinha dias que eu só conseguia levantar, porque escutava os passinhos da Clara vindo atrás de mim. Ou porque Lourdes, tão jovem ainda, me trazia café com aquele jeitinho doce, tentando ocupar o lugar do meu coração que sangrava. A dor da perda de um filho não passa. Ela aprende a se calar, mas basta uma lembrança, um cheiro, uma roupa esquecida no fundo do baú, e ela volta como um trovão no peito. Mas a vida, essa danada, tem suas maneiras de nos fazer continuar. Foi num domingo de sol, desses em que a gente nem acredita mais que ainda é capaz de sorrir, que tudo começou a mudar. A igreja estava cheia. Era missa de batismo. E a vila toda parecia ter acordado com esperança. Eu fui, com meus 4 filhos, só para não deixá-los sozinhos em casa. Foi lá que o padre me chamou para ajudar na cozinha da paróquia. Ele sabia da minha situação e da minha mão boa para cozinhar. Aceitei. Comecei aos poucos, cozinhando para eventos, organizando festas de santos, ajudando com os mantimentos dos mais pobres. Aos poucos fui me sentindo útil de novo. As outras mulheres começaram a me chamar de mãe da vila. Eu dava conselhos, cuidava de filhos dos outros quando as mães precisavam ir para o mato ou para a cidade. O quintal da minha casa virou refúgio. Tinha sempre um prato quente, um chá de erva, um colo. Foi nesse tempo que abri minha primeira venda. Pequena, com coisas simples. Farinha, sabão, açúcar, uns pacotinhos de bala pro pessoal da vila. O povo confiava em mim. Comprava fiado, pagava depois. E com fé e esforço aquilo foi crescendo. Não era riqueza, mas era dignidade. Meus filhos iam crescendo junto com essa nova vida. Lourdes se formou professora e foi dar aula para as crianças da comunidade. Marinalva virou costureira de mão cheia. Zequinha se casou e construiu sua casinha ao lado da minha. Clara era a luz da casa, a mais alegre, a que trazia flores do campo e dizia: "Mamãe, olha como o dia tá bonito hoje." E foi assim, na simplicidade, no trabalho, na fé, que a vida me pegou pela mão de novo. Eu não esqueci da dor, mas aprendi a transformá-la. Aprendi que mesmo depois de perder muito, a gente ainda pode ser casa para outros. E quando você vira abrigo, a vida retribui com amor. Mas a história não termina aí, minha filha. Porque ainda tem muito que a vida me ensinou depois dos 60. E eu vou te contar como foi enfrentar a velhice com coragem. E como a chegada dos netos trouxe cor nova para minha existência. Você sabe, depois que os filhos crescem e tomam seus rumos, a casa vai ficando mais silenciosa. É um silêncio que no começo aperta, um barulho de ausência. A gente se pega acordando cedo, fazendo café para as crianças que já não estão mais ali, deixando a toalha de mesa ajeitada, os pratos no lugar, e ninguém vem comer. Mas Deus, que é sabedor de tudo, deu um jeito de me devolver aquela alegria que eu nem sabia que ainda cabia em mim. Foi com a chegada dos meus netos. O primeiro a nascer foi o filho da Lourdes, o Pedrinho. Menino esperto, desses que parece que já nasceu sabendo das coisas. Lembro como se fosse hoje. Ela chegou na minha casa com ele nos braços e me disse: "Mãe, ele já conhece sua voz." Toda vez que eu falava da senhora, ele se mexia no meu ventre. Eu segurei aquele bebezinho e senti algo dentro de mim florescer de novo. Era amor, mas de outro jeito. Amor com calma. Amor com sabedoria. Amor de quem já viveu, já chorou, já perdeu
e agora só quer aproveitar o que ainda tem. Depois vieram mais. Ana Clara, Felipe, Luquinha, cada um com seu jeitinho, suas manias, suas risadas gostosas. A casa voltou a ter brinquedo espalhado pelo chão, cheiro de mingau, chorinho no meio da noite. E eu? Eu renasci com eles. Com os netos eu aprendi que o tempo pode ser generoso quando a gente planta amor. Ensinei cada um a rezar, a respeitar os mais velhos, a ouvir o canto dos passarinhos. Contava histórias da minha infância, do tempo que a gente vivia sem luz elétrica, de como lavava roupa no igarapé, de como conheci o avô deles. E eles me escutavam como se estivessem assistindo a um filme bonito. Viraram meus companheiros. Quando minha coluna doía, me ajudavam a alcançar os remédios. Quando o rádio parava de funcionar, o Felipe vinha correndo mexer nos botões. E quando a saudade do Toninho batia forte, era no colo deles que eu encontrava consolo. O tempo levou muita coisa, minha filha. Leva a força do corpo, leva o pique de trabalhar o dia inteiro, leva alguns amigos que a gente nunca mais esquece. Mas também traz a leveza, a gratidão, o tempo de apreciar o céu rosado no entardecer. E foi assim que, mesmo depois de tanta luta, eu descobri que envelhecer pode ser bonito, quando se tem amor por perto. Sabe, minha filha, chega uma fase da vida em que a gente começa a pensar no que vai deixar neste mundo. Não falo de bens, de casa, de terra, nem de dinheiro. Isso tudo, quando se vai, fica pro tempo e pros papéis. O que eu sempre me preocupei em deixar foi o que carrego no peito. Meus valores, meus ensinamentos, minhas histórias. E eu levei isso muito a sério com meus filhos. E depois com meus netos. Prometi para mim mesmo que eles cresceriam sabendo de onde vieram. Que entenderiam a força que tem uma mulher. Que enfrentou a vida com o peito aberto, mesmo quando o mundo só lhe ofereceu dor. Prometi que deixaria para eles não um baú com joias, mas um coração cheio de lembranças. Ensinei o que é dignidade. Mostrei que pedir desculpa nunca é fraqueza. Que homem de verdade respeita a mulher. Que mulher de verdade se sustenta em pé, mas também sabe quando precisa de colo. Ensinei a dividir o pão, mesmo quando só havia uma banda para dois. Ensinei a acender uma vela quando a luz da fé parecia apagar. Toda noite, antes de dormir, eu fazia minha oração. Senhor, cuida dos meus, mesmo quando eu não puder mais estar por perto. Mesmo quando a vida puxar cada um pro seu rumo. E ele sempre ouviu. Teve um dia, nem ali perto dos meus 80 anos, que reuni todo mundo. Filhos, noras, genros, netos, bisnetos. Estavam todos ali, sentadinhos. Alguns com olhos marejados, sem saber direito por quê. E eu falei, meus amores, eu já caminhei bastante nessa estrada. Cada ruga minha tem um nome de vocês. Cada fio branco tem uma história. Eu não sei até quando vou estar por aqui, mas quero que vocês nunca esqueçam. Mais importante que qualquer herança é aquilo que se planta no coração. Amor, respeito, fé. Isso ninguém rouba, ninguém leva, ninguém destrói. É a única coisa que continua mesmo depois que a gente vai embora. Naquele dia, eu vi lágrimas escorrerem nos olhos dos meus netos mais velhos. Vi minha filha Lourdes apertando minha mão. Vi o pequeno João, o bisneto que nasceu no mês do meu aniversário, vir correndo e me abraçar como se dissesse: Vó, não vai não. Mas a verdade, minha filha, é que eu nunca vou. Nem eu, nem você, nem ninguém que planta amor. A gente fica nas memórias, no jeito que eles fazem o café, nas palavras que saem sem perceber, nos conselhos que voltam à cabeça quando a vida aperta. Eu cumpri minha promessa. Deixei para eles tudo o que o mundo não pode comprar. E se um dia eles contarem minha história para os filhos deles, já vai ter valido a pena ter vivido. A minha casa, minha filha, ela nunca foi grande nem moderna, nem dessas que saem em revista. Mas ela tinha tudo o que a gente precisava para ser feliz. Ficava lá nos fundos de um bairro simples de Manaus,
num terreno que era mais mato do que chão. Foi com as mãos calejadas minhas e do meu Zé que levantamos aquelas paredes. Tijolo por tijolo, suor por suor. E Deus por testemunha. Era de madeira, com um alpendre na frente onde eu botava minha cadeira de balanço todo fim de tarde. Lá eu costurava, bordava, contava causos pras crianças. E, vez em quando, ficava só olhando o céu mudar de cor. No fundo do quintal tinha um pé de jambo, outro de caju e um de acerola que dava doce até na seca. Minha cozinha era simples, mas vivia cheia de cheiros. Café coado na hora, bolo de macaxeira, pirarucu frito, tucupi fervendo. Eu gostava de cozinhar com a janela aberta, para deixar os aromas escaparem e chamar os vizinhos pro dedo de prosa. Tinha panela de barro herdada da minha mãe, colher de pau desgastada do tempo e aquele pano de prato com bico de crochê que eu mesma fiz. E os netos, meu Deus, como corriam por aquela casa. Uns se escondiam debaixo da mesa, outros pulavam no meu colo pedindo história. A mais contada era a da anta que roubava frutas do quintal, mas a favorita era sempre a do boto que virou homem e levou minha tia para dançar no rio. Misto de verdade com imaginação, como toda boa lenda deve ser. Com o tempo, a casa foi mudando. Primeiro vieram os filhos que se casaram e se foram. Depois veio o concreto da cidade engolindo o verde, derrubando o que era mato. Um dia disseram que iam asfaltar a rua e meu alpendre teve que ceder espaço. Doeu, mas foi necessário. Mais tarde, com a idade batendo a porta e os joelhos fraquejando, passei a viver mais dentro do que fora. E foi aí que percebi o quanto as paredes guardavam minha história. Cada risco, cada buraco no chão, cada janela emperrada, era tudo memória. Quando o Zé morreu, aquela casa ficou grande demais para mim. Mas não tive coragem de sair. Era ali que eu ouvia a risada dele ecoando no banheiro. Era ali que ainda sentia o cheiro do sabonete que ele usava. Era ali que os filhos voltavam no Natal e enchiam tudo de novo de vida. Era ali que a saudade doía e também se curava. Hoje eu vivo mais quietinha. Meus netos já cresceram. Alguns se mudaram para longe, mas vez ou outra me ligam por vídeo. Mostro o quintal, o fogão, o mesmo pano de prato de crochê. E eles sorriem como se estivessem ali. E estão! Porque minha casa, minha filha, não é só madeira, telhado e cimento. É um baú de lembranças. É a testemunha do amor, da dor e da superação. É ali que o tempo descansa. E é dali que o meu coração nunca vai embora. Já faz alguns anos que numa dessas noites em que a saudade não me deixava dormir, eu sentei na minha mesa de costura, peguei uma cadernetinha azul, daquelas de capa dura, e escrevi: para quando a vovó não estiver mais aqui. Não era um bilhete qualquer, era um pedaço da minha alma. A gente vive achando que tem tempo, né? Mas a vida me ensinou que o tempo não avisa quando vai parar de passar. Então eu decidi deixar um pedaço meu para cada um dos meus netos. Não herança de dinheiro, mas de sentimento, de amor, de fé. Comecei contando como foi meu primeiro amor, o susto que levei quando descobri que estava grávida do primeiro filho, o medo que senti ao fugir com eles no meio da noite. E como Deus segurou minha mão quando tudo parecia escuro. Escrevi sobre o dia que perdi o pai deles, sobre o gosto amargo da ausência e o milagre diário de seguir em frente por causa das crianças. Mas não foi só tristeza não, viu? Também escrevi sobre o cheiro do bolo de macaxeira assando no forno, das noites de São João em que a gente dançava, forró no terreiro com sandália de couro e coração leve. Escrevi sobre como é bom amar de novo, mesmo depois de ter o coração ferido. E como é bonito envelhecer com dignidade, com os pés no chão e a cabeça no céu. Num dos trechos eu escrevi assim: se um dia eu me for e vocês quiserem sentir a vovó por perto, fechem os olhos e escutem o vento. Eu estarei ali,
assoprando coragem no ouvido de cada um. Também deixei conselhos. Coisa de vó, né? Não durmam brigados com quem amam. Comam o que tiver, mas com gratidão. Levem o guarda-chuva mesmo com o céu azul. E nunca, nunca mesmo, esqueçam de orar antes de dormir. Escrevi cada palavra com a mão trêmula, mas com o coração firme, porque eu sabia que quando minha voz silenciasse, aquele caderno seria minha continuação. Escrevi cada palavra com a mão trêmula, mas com o coração firme, porque eu sabia que quando minha voz silenciasse, aquele caderno seria minha continuação. Seria meu abraço quando eu já não estivesse mais aqui para dar. A última página eu deixei em branco. Porque a vida continua. Porque os netos também vão escrever suas histórias. E porque todo fim é, na verdade, um novo começo. Hoje aquele caderno tá guardado na minha cômoda, com uma fita vermelha em volta. E eu só peço a Deus que quando a hora chegar, eles encontrem e leiam. Que riam, chorem, se lembrem. E saibam que a vovó Zelina os amou com toda a força que uma mulher pode amar. Porque, minha filha, a gente passa, mas o amor fica. Eu já estava com mais de 70 anos quando acordei com um desejo danado no peito. Voltar para a vila onde nasci. Onde minha mãe me pariu com parteira à luz do candeeiro. Onde eu corri descalça atrás de borboleta. Onde chorei escondida com o primeiro amor. E onde sonhei, ainda menina, com uma vida diferente. A vila ficava no coração do Amazonas, cercada de mata fechada, rio grosso e céu que parecia não ter fim. Meu neto Gustavo, no mais novo, se ofereceu para me levar. Ele nunca tinha conhecido o lugar. Fomos de barco, igual no tempo antigo, e cada curva do rio parecia sussurrar meu nome. Quando o motor desligou e meus pés pisaram na terra batida daquele chão, uma onda de lembrança me tomou. O cheiro da mata molhada, o barulho dos passarinhos, o calor no rosto. Era como se o tempo tivesse parado só para me esperar. Andamos pela vila. O armazém do seu Arlindo ainda estava lá, reformado, mas com o mesmo cheiro de farinha e café torrado. A igrejinha branca também resistia, com suas paredes descascadas e o sino que ainda tilintava ao meio-dia. Mas a casa onde eu nasci? Essa tinha virado ruína. Só restava o alicerce coberto de mato. Me aproximei devagar. Sentei ali mesmo no chão e chorei. Chorei por tudo que vivi, pelo que deixei para trás, pelas pessoas que já partiram e também pelo orgulho de ter sobrevivido, de ter vencido. Ali naquele silêncio sagrado, eu fechei os olhos e me vi de novo criança, correndo com os cabelos ao vento e o coração cheio de esperança. Gustavo segurou minha mão. Vó, a senhora quer levar alguma coisa de lembrança? Olhei pro chão e peguei uma pedra. Pequena, mas forte. Quero levar essa aqui, para lembrar que a gente precisa ser firme, mesmo quando o mundo quiser nos quebrar. Antes de ir embora, fui até a beira do rio. Peguei um punhado d'água com as mãos e lavei meu rosto. Era como se eu estivesse me batizando de novo. Como se ali, naquele momento, eu estivesse me reconciliando com a menina que um dia fui. Voltamos para casa no fim da tarde. O sol se pondo pintava o céu de laranja e roxo. E meu coração... meu coração estava leve como nunca. Eu não tinha só voltado à vila. Eu tinha voltado para mim. E assim, minha filha, minha história chega ao fim. Pelo menos essa parte. Porque enquanto eu tiver fôlego, enquanto meus olhos puderem ver a luz da manhã, enquanto meus netos vierem me abraçar, eu sigo vivendo. Sigo contando, ensinando, aprendendo. Sigo sendo raiz. Olho para trás e não me arrependo de nada. Cada dor me ensinou. Cada perda me fortaleceu. Cada recomeço me mostrou que a vida vale a pena ser vivida com coragem, fé e amor.
Se você ouviu até aqui, quero te agradecer com o meu coração de avó, viu? Você agora também faz parte da minha história. E se essa história tocou o seu coração de alguma forma, se ela te fez lembrar da sua avó, da sua mãe, ou até mesmo das coisas que você já viveu, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha essa história. Às vezes tem alguém precisando ouvir. Fica com Deus, minha filha. E nunca se esqueça, quem planta amor, colhe milagres.